E agora Kirchhoff. Comparada a sobreposição Kirchhoff é barbada. Vamos lá. Tenho aqui o passo a passo. Primeiro escolher um sentido aleatório, tá? Esse sentido aqui é um sentido de leitura, um sentido para corrente, né? Escolher um ponto de partida, no caso eu vou pegar o A e o B aqui. Montar a equação da malha. Resistores, no 3 ainda, resistores são negativos e fontes, aqui é o negócio, tá? E por último, o sistema de equações. Aqui em fontes é um negócio assim, ó, é uma regrinha que tem que seguir, tá? Eu vou partir desse ponto aqui, do A, no sentido que eu escolhi. Eu escolhi no sentido anti-horário, então eu vou para baixo aqui primeiro. E aqui a regra é a seguinte para fontes. Se eu entrar no negativo e sair pelo positivo, então o valor dessa fonte que eu vou colocar na equação é positivo. No caso aqui é mais 6, tá? É mais 6. Aqui, valor do resistor é negativo, então é menos a tensão nesse resistor aqui. E tensão se calcula resistência vezes corrente, tá? E a corrente que eu vou nomear nessa malha aqui é I1 e nessa outra aqui é I2. O sentido que eu escolhi para essa malha aqui é horário, tá? E agora vamos montar a equação. Já fiz a parte 1 e a parte 2, que era escolher o sentido aleatório e o ponto de partida aleatório também. Fica na tua escolha. Montar a equação na malha. Agora sim. A malha, eu vou colocar A, B e F, que é A, B e F. Ou seja, essa malha aqui primeiro, que é a I1. Então o negócio é o seguinte. Seguindo a regrinha da fonte ali. Se eu entrar pelo negativo e sair pelo positivo, então o valor dessa fonte é positivo. Vale o valor pelo qual eu vou sair por ela. Mais 6 volts menos. A tensão nesse resistor aqui, aqui é sempre negativo. Os resistores são sempre negativos. Menos 15 I1. Ou seja, resistência vezes corrente. O I1 é o que eu quero descobrir, eu ainda não sei. Então eu deixo a incógnita dele lá. 15 vezes I1, tá? Menos 15 vezes I1, mais 8 volts. Entrei pelo negativo, saí pelo positivo, mais 8 volts. Venho aqui, não tem nada, para cá não tem nada. Chego aqui e tenho esse resistor aqui, menos 10 é o valor da resistência dele. E aqui, esse resistor está sofrendo a influência de duas correntes, que é o I1 e o I2. Como é que eu faço isso aqui então? Deixa claro aqui, ó, que eu peguei esse sentido anti-horário e esse aqui horário para que aqui cruzasse os dois no mesmo sentido, tá? Quando os dois são no mesmo sentido, então eles estão se somando. Se fosse um num sentido e outro no outro sentido, aí seria negativo essa equação aqui, ó. Eles seriam negativos aqui. Então fica assim. 10, que é a resistência, vezes I1 mais I2. Por que mais? Porque os dois estão no mesmo sentido, então estão se somando. Isso aqui é importante, porque se colocar menos aqui, errado, vai dar um resultado totalmente diferente lá no final. Eu já fiz a prova e sei que vai dar. Então, não façam esse erro aqui. Se o sentido que vocês escolheram está no mesmo sentido que o outro, então os dois estão no mesmo sentido, então a corrente que está cruzando aqui tem que ser uma mais a outra, tá? E não negativo. Agora, se tu escolher assim, uma no sentido horário e outra também no sentido horário, aí então vai uma para cima e outra para baixo. Aí sim vai ser menos aqui, tá? Então fica menos 10, abre parênteses, I1 mais I2, fecha parênteses. Menos, passei desse resistor. Entrei pelo positivo, saí pelo negativo. Então é menos. Menos 6. Menos 6 volts. Menos 10, a mesma coisa que o outro. Vezes, abre parênteses, I1 mais I2, fecha parênteses. Venho para cá e venho para esse resistor aqui. Menos 5, valor da resistência, I1. Por quê? Porque ele não está mais aqui, ó. Não está mais no ramo central. Ele está só sofrendo a influência do I1. 5 I1. Tá? Agora vem aqui para baixo. Esse 6 aqui, ele está se anulando com esse outro 6 aqui. Então eu já corto eles, tá? Deixo eles como eles estão se anulando, então eu já corto eles. Não uso mais eles. Aqui, menos 15 e 1
ele tem um par com esse aqui, ó, menos 5 e 1. Menos 15, menos 5, menos 20 e 1. Esse 8 volts aqui eu copio. E aqui eu vou resolver esses caras aqui. Deixa eu cortar aqui para não bagunçar depois. Esses caras aqui agora, menos 10 e 1. Menos 10 vezes I1 mais I2 vai fazer o seguinte. Vai fazer a distributiva neles. O que é a distributiva? É o chuveirinho. O nome disso aqui é distributiva, não chuveirinho, né, pessoal? Menos 10 e 1 menos com mais menos é 10 e 2, tá? Menos, faz a distributiva de novo aqui, menos 10 e 1, menos 10 e 2, que é igual a zero aqui. Vamos para o próximo aqui, menos 21, menos 10 e 1, menos 30. Menos 30, menos 10 e 1, menos 41, menos 20, agora vamos para o próximo. Vamos cortar aqui, aqui e aqui. Sobrou o 8 volts, que eu vou deixar para depois, colocar no final. Menos 10 e 1 e 2, quer dizer, menos 10 e 2, menos 20 e 2, que é igual a o 8 que estava positivo aqui, passa para o outro lado negativo. Então, cortou aqui, cortou aqui, cortou aqui, tranquilo. Essa é a primeira equação que eu quero. Agora eu vou fazer a outra, da outra malha. A malha agora é B, C, D, E. E ela está no sentido horário. Então, eu vou começar por essa fonte aqui. Eu vou entrar pelo positivo e vou sair pelo negativo. Então, qual é o valor dela? É menos 18 volts. Menos 18 volts. Tá? Cheguei nesse resistor, a resistência dele é 15. 15 e 2. Porque ele está sofrendo a influência só da corrente 2 agora. Não está mais sofrendo a influência da corrente I1. Então, é menos 15 e 2 mais 50. Por quê? Porque eu entrei pelo negativo e saí pelo positivo dessa fonte de 50 volts. Logo eu pego mais 50. Menos, e o valor disso aqui dessa resistência, desse resistor, é 5 vezes I2. Menos 5 e 2. Menos, cheguei nos resistores do ramo do central. 10, a mesma coisa que lá no outro. 10, menos 10, abre parênteses, I1 mais I2, fecha parênteses. Aqui a mesma coisa, entrei pelo positivo, saí pelo negativo, menos 6. De novo, menos, que é resistor, menos 10, abre parênteses, I1 mais I2, fecha parênteses e cheguei ao ponto de partida. Tá? Agora vamos organizar essa equação. Menos 26, por quê? Porque menos 18 menos 6 fica menos 24. Menos 24 mais 50 mais 26. Mais 26, tá? Então, cortei com esse aqui, cortei esse aqui e cortei esse aqui. Vamos para esse menos 15 e 2. Menos 15 e 2, menos 5 e 2, menos 20 e 2. Cortei também. Tá? Menos 10 e 1. Menos 10 e 1, multiplica, faz a distributiva. Menos 10 e 1. E aqui multiplica pelo I2, menos 10 e 2. Menos, a mesma coisa aqui de novo. Aqui cortou e sobrou esse aqui. Menos 10 e 1, menos 10 e 2. Menos 10 e 1, menos 10 e 2. Organizo aqui. O 26 eu deixo para copiar por último. Menos 20 e 2. Menos 10 e 2. Menos 10 e 2. Menos 42. Resulta em menos 42. Então, cortei esse aqui e cortei esse aqui. Sobrou menos 10 e 1, menos 10 e 1, que fica igual a menos 21, que é igual a 26, que estava aqui positivo, passa para cá negativo, tá? E essas são as nossas duas equações que agora a gente vai colocar no sistema de equações. Feito isso, a gente vai fazer aqui, ó. Eu deixei até desorganizado aqui. Era 40 menos 41, menos 22, igual a menos 8. E o outro era menos 21. Eu vou ter que refazer isso aqui, pera aí.
Agora organizando isso aqui, fica assim. Eu tenho essas duas equações lá, que vieram de lá. E agora eu vou fazer o sistema de equações nela, tá? Eu vou pegar essa de baixo aqui, não por nada, mas eu só escolhi ela, tá? E vou multiplicar por um número que deixe uma dessas incógnitas aqui igual a outra, só que na operação inversa, para poder cancelar uma com a outra. Ok? Então eu vou pegar essa equação aqui e vou multiplicar todos os termos dela por menos 2, para deixar esse menos 20 aqui igual a 40 positivo, para eu poder simplesmente cortar eles dois aqui. Tá? Então, multipliquei por menos 2 e fiquei com 40 positivo e 1 mais 80 positivo e 2 igual a 52, quer dizer, tá? E agora eu vou cortar esse mais 41 com esse menos 41, porque eles vão se cancelar, tá? E fiquei com 22 igual a menos 8, tá? Mais 80, que foi o que sobrou daqui, né? Eu cortei esses dois aqui, ó. Cortei aqui, tá? E esse aqui já sumiu também, já não tem mais. Esse aqui virou esse aqui agora. E eu cortei esses dois aqui e ficou menos 22 igual a menos 8, E aqui ficou 82 igual a 52. Agora eu vou somar eles, tá? 80 mais 20, 62, igual a 44, tá? Menos 8 mais 52, 44. Esse 60 tá multiplicando esse 2, vai passar para o outro lado dividindo, tá? 44 dividido por 60 é igual a 0,73. Essa é a corrente I2, ok? E agora eu vou pegar esse I2 e vou colocar em uma dessas fórmulas aqui, uma dessas equações, para encontrar o I1. O que eu faço então? Eu venho para cá. E vou botar na primeira, nessa daqui, ó. Menos 41 e menos 20. Substituo o I2 pela corrente que eu encontrei, 0,73, igual a menos 8. Menos 41 igual a menos 14,6, que é igual a menos 8. Esse 14,6 aqui eu vou passar para o outro lado, vai ficar positivo, tá? Passei para o outro lado, ficou positivo, e agora eu vou somar com 8, que fica igual a 6,6, tá? E esse 40 que estava multiplicando o I1, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então fica 6,6 dividido por 40, por menos 40, tá? Não pode esquecer do sinal. E agora a corrente que eu tenho é 0 negativo, né? Menos 0,165. Se está negativo aqui, é porque a corrente está simplesmente no sentido errado. Não é que esteja no sentido, não é que esteja errado, mas é que está no sentido contrário. A corrente real seria no outro sentido que tu desenhou ali, e não naquele que tu escolheu. Agora, no ramo central, é o seguinte. A gente pega a corrente I2 e subtrai a corrente I1. Fica 0,73. Por que a gente subtrai? Porque elas estão no sentido errado. Porque essa aqui está no sentido trocado, tá? Se a gente voltar lá no desenho, voltando aqui no desenho, essa corrente aqui, a I1, ela está invertida. Por quê? Porque a I1 deu negativo. Então, a gente volta aqui no desenho. E aqui, então, essa seta não é para cá, é para cá. Ó. Ela está no sentido horário, assim como essa aqui. Assim como a outra corrente, também está no sentido horário. Então, se ela está indo no sentido horário, ela está cruzando esse ramo central para baixo. Só que essa aqui, ela está cruzando para cima, no sentido horário. Então, no sentido horário, então ela está cruzando para cima. Então, elas se convergem e uma diminui da outra. No caso, a maior vence a menor. Ela subtrai o valor da menor e ganha ela. E fica ela. O que sobrar dela, no caso. Logo, fica 0,73 da I2 menos o sentido, a corrente I1, que é positivo. Eu encontrei aqui
no final negativo, eu multiplico por menos 1, que aí vai ficar positivo, tá ok? Subtraio dela, da corrente I2, o valor da I1, e o que sobra é o valor da corrente no ramo central, 0,565. E esse valor aqui, ele tem que ser, deixa eu ver de que lado, se o I2 ganha, é maior do que o I1, então ele é para cima. Então essa corrente que está cruzando para cá é para cima do ramo central, entendeu? E é basicamente isso também.